Graça e paz, igreja do Senhor. Nós estamos aqui em mais uma noite para adorarmos e bendizermos o nome do Todo-Poderoso. Oh, aleluia, te exaltamos nessa noite, Deus, e convidamos, vem Espírito Santo, entre em nossas casas, ou entre em nossos locais de trabalho, entre nos hospitais. Oh, Espírito Santo, oh, vem, pode invadir, oh, pode entrar, a casa é tua. Estamos aqui porque adoramos o Rei dos Reis, aquele que é digno de toda honra, de todo louvor e de toda adoração. Te adoramos com danças, te adoramos aplaudindo ao Rei dos Reis, te adoramos nessa noite com oração, com clamor, ou com súplica, ou levantamos as nossas vozes para dizer: oh, Espírito Santo, nós somos totalmente dependentes de Ti. Oh, não há nada, não há ninguém que possa impedir a nossa adoração. As circunstâncias não dirão quem nós adoraremos, porque nós adoramos o verdadeiro Deus. Oh, nós adoramos o Deus, o Todo-Poderoso. Oh, aleluias! Oh, como é bom podermos estar aqui adorando a Deus. Ainda não está liberado os nossos cultos presenciais, mas eu tenho certeza que nessa hora, aí na sua casa, oh, o dono do culto, oh, o dono da adoração, ele está aí, oh, e só precisa dele, para que a festa, para que a adoração aconteça. E eu sei que ele está aqui e ele está aí na sua casa. E eu queria ler algo com você nessa noite. Abra sua Bíblia no livro de Esther, a partir do verso 4, do capítulo 4, a partir do 1 diz assim: quando Mardoqueu descobriu o que tinha acontecido, rasgou a própria roupa, vestiu pano de saco e pôs cinza na cabeça. Depois saiu para a rua e, chorando em alta voz, ele chegou até a porta do palácio, mas ficou do lado de fora, pois ninguém vestido de pano de saco podia entrar. Enquanto a decisão do rei era divulgada entre todas as províncias, houve muito choro no meio dos judeus. Eles jejuavam, choravam e lamentavam aquela situação. A maioria deles vestiam panos de saco e punham cinzas na cabeça. Os eunucos e as servas de Esther vieram contar o que havia acontecido. A rainha ficou inconformada, mandou roupas para Mardoqueu, sugerindo que ele abandonasse os panos de saco, mas ele não aceitou. Esther chamou Hatá, um dos oficiais do palácio a quem o rei havia designado para assisti-la, e pediu que fosse conversar com Mardoqueu para saber o que de fato estava acontecendo. Hatá encontrou Mardoqueu na praça da cidade, diante da porta do palácio. Mardoqueu contou tudo o que estava acontecendo, informou até a exata quantia de dinheiro que Hamã tinha prometido depositar nos cofres do palácio para financiar a execução dos judeus. Mardoqueu entregou uma cópia de comunicado sobre o massacre que fora divulgado em Suzã, que ele mostrasse a Esther quando fosse apresentar seu relatório, e pediu que ela intercedesse perante o rei a favor do povo. Hatã voltou e contou a Esther tudo o que Mardoqueu tinha falado. Esther conversou sobre o assunto com Hatá e depois o mandou de volta a Mardoqueu com este recado: todos que trabalham aqui para o rei
E os mesmos moradores das províncias sabem qual é o destino de qualquer homem ou qualquer mulher que se aproxime do rei sem ser convocado. É a morte, na certa. A única exceção é se o rei estender à pessoa seu cetro de ouro. Só assim a pessoa será poupada. E já se passaram 30 dias desde a última vez que fui convocada a comparecer diante do rei. Hatã repetiu as mesmas palavras de Ester a Mardoqueu, e ele mandou este recado de volta: não pense que só porque você mora no palácio real será a única judia a sobreviver. Se você insistir em ficar quieta numa situação como essa, o socorro e o livramento para os judeus virão de outra parte, mas você e sua família serão exterminados. Quem sabe justamente para isso que você foi escolhida rainha. E eu fico pensando nessa história de Ester. Ester, uma menina que tinha perdido seus pais, e Mardoqueu, seu primo, havia cuidado de Ester. Era um homem temente a Deus. Ester sabia disso. Ester participa de um concurso para ser a nova rainha no lugar da rainha Vasti, que se recusou a ir até o encontro do rei. Vasti decidiu fazer uma festinha particular, e o rei não aceitou isso, e com orientação dos seus amigos, tirou Vasti e fez um novo concurso depois que ele sentiu saudade. E Ester foi uma mulher que foi agraciada e se tornou rainha pela sua beleza e pelo propósito que Deus tinha sobre a vida de Ester. E Ester, ela passa a ser a rainha, passa a viver no palácio, e Mardoqueu sempre está perto de Ester, sempre está por ali, querendo saber o que estava acontecendo. E quando Mardoqueu veste aquelas roupas de cinza, ela fica preocupada. E eu fico pensando nesse momento que estamos vivendo. O povo de Israel naquela época, eles estavam sendo assolados, porque existia um inimigo sobre Israel. Existia um inimigo que queria derrotar, destruir, aniquilar todos os judeus. E eu fico pensando que hoje tem um vírus que a gente não consegue ver, mas a gente sabe, nós estamos andando com medo nas ruas quando precisamos ir. Muitos estão, fiquem em casa. E nós estamos obedecendo, tanto é que nós não estamos tendo nossos cultos presenciais. Mas isso tem nos afligido, isso tem afligido as nações, porque nós estamos lutando com algo que não podemos ver. E aqui, Mordecai estava diante de um homem que queria exterminar, e o rei já tinha decretado que todos os judeus seriam mortos. E Mardoqueu, ele põe aquela roupa de cinza em sinal de humilhação. E Ester fica sabendo que o seu primo está lá do lado de fora, fazendo ela passar vergonha. No mínimo, como meu primo pode estar lá fora? O primo da rainha, do lado de fora, vestindo cinzas, roupas de saco. E daí, Ester pede para que vão até ele, saber o que está acontecendo e levar roupas para ele. E quando chegam lá, levam roupas para ele, ele se recusa a vestir aquela roupa que a Ester mandou para ele, que a rainha mandou, e pede para avisar que Ester intercedesse por todo o povo judeu. E o recado chega até Ester, e Ester simplesmente fala: eu não posso fazer nada. Tem 30 dias que eu não entro na presença do rei. Eu não sei quanto tempo você não tem entrado, quanto tempo você tem buscado um relacionamento íntimo com o Pai. Eu não sei quanto tempo você tem se distanciado
do propósito de Deus na sua vida. É interessante que uma vez uma criança perguntou: pai, qual o tamanho de Deus? E na hora havia passado um avião e ele falou: o tamanho de Deus é do tamanho daquele avião. Ele falou: é, pai? Sim. E logo em seguida ele pegou essa criança, levou no aeroporto e mostrou: filho, esse aqui é o tamanho de Deus. Ele falou: pai, mas lá ele estava tão pequenininho e aqui ele está tão grande. E na nossa vida é assim: quanto mais perto de Deus nós estamos, nós podemos ver o quanto Ele é grande, o quanto Ele é poderoso. Mas quando nós nos distanciamos de Deus, achamos que Deus é pequeno, que Deus não pode fazer algumas coisas, que Ele não pode intervir. Mas deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, minha irmã. O nosso Deus é grande. E você pode achar que talvez Ele não esteja fazendo do jeito que você quer, mas Ele vai fazer do jeito dEle, da forma dEle, porque tudo que Ele faz é bom. Tudo que Ele faz é bom. Tem seu tempo, sua hora. Nada foge. Nada foge ao seu controle. Nada foge ao controle de Deus. Talvez você esteja pensando: por que Deus permitiu isso? Por quê? Por quê? Por quê? Pare de tantos porquês. Pare de tanta reclamação. Pare de tanta murmuração. Tudo tem um propósito. Tudo tem um modo. Tudo tem uma forma. E Deus sabe a forma correta de acontecer o plano A, porque só existe o plano A. Muitos acreditam que existem vários planos e você pode optar por muitos deles, mas só existe o plano A, que é o plano de Deus. E quando você se desvia desse plano A, Deus cria uma forma para te trazer de volta para o plano dele. E Esther estava há 30 dias sem ter esse encontro com o rei. E ela manda um recado para o seu eunuco, seu servo, e dizer a Mardoqueu: olha, Esther mandou dizer, a rainha Esther mandou dizer, que se ele entrar lá e o rei não estender o cetro de justiça, ela morrerá. Só que Esther não entendeu uma coisa muito importante: ou ela enfrentava isso, ou ela ia morrer de qualquer jeito. Tem coisas na nossa vida que ou a gente enfrenta, pagando o preço que for, ou a gente vai morrer. Tem muita gente com medo de sair de casa por causa do vírus, por causa de Covid. Mas deixa eu te falar uma coisa: se você não estiver em Deus, se você não estiver buscando a forma certa de se encontrar, porque um dia todos nós iremos nos encontrar com Ele. Então a sua preocupação não tem que ser quando será, e sim de que forma será. Como eu vou me apresentar diante do Todo-Poderoso? Porque ninguém sabe qual será o nosso último dia, qual será a nossa última noite, o nosso último respirar. Alguém sabe? Não, nós não sabemos. Ou você luta para ter uma vida íntegra diante do Rei dos Reis, custe o que custar, ou você vai levar uma vida achando que Ele é do tamanho daquele avião que passa lá no alto, porque você acredita que Deus não pode fazer algumas coisas na sua vida. E eu estou aqui para te dizer que Ele pode todas as coisas. Ele pode fazer tudo aquilo que para você é impossível, que para mim é impossível. O nosso Deus é o Deus que pode fazer do pequeno grande, do grande, do poderoso. E se você tem acompanhado as últimas notícias,
você pode observar que Deus está arrumando a casa. Ele está arrumando o Brasil. E eu glorifico a Deus, porque o Brasil não será mais o mesmo. Você não será mais o mesmo. Eu não serei mais a mesma. Tudo será alinhado, porque há um propósito para minha e para a sua vida. E Esther não tinha entendido que ela precisava fazer exatamente isso, entrar na presença do rei. E eu acho bem interessante que Mardoqueu, ele põe Esther no seu devido lugar. Deus tem levantado profetas para colocar a noiva do Senhor no seu devido lugar. O Senhor tem levantado Mardoqueus para colocar a Esther, igreja do Senhor, aquela que precisa se apresentar diante dele no seu devido lugar. E às vezes a gente quer um passar de mão na cabeça e dizer: oh meu querido, oh meu amado, como você é bonito. Deixa eu te falar uma coisa, elogios são bons, mas o confronto é o que nos faz crescer. Sermos colocados em linha no propósito é o que nos faz cumprir a chamada de Deus para a nossa vida. Então não se preocupe com os elogios, se preocupe em ser acertado, confrontado. Porque deixa eu te falar uma coisa, quem não aceita confronto, aceita qualquer coisa. E você não merece aceitar qualquer coisa. Então nessa noite, eu te convido, não pense como Esther nessa hora, como Esther pensou nessa hora. Se eu fizer, se eu não fizer, se ele não estender, para de tantas interrogações, tantas perguntas, tantos gritos vazios. E Esther manda dizer isso para Mardoqueu. E Mardoqueu, como era um homem temente a Deus, um homem que nasceu para organizar a vida de Esther. Eu tenho Mardoqueu na minha vida. Meu marido é meu Mardoqueu. Ele me põe na linha quando eu começo a querer desviar para um lado e para o outro. Que Deus levante o Mardoqueu sobre a sua vida para te alinhar. E quando essa história chega até Mardoqueu, Mardoqueu manda o recado de volta. Olha, meu irmão, vou te falar uma coisa. Cuidado com os recados que você está mandando, porque a resposta virá. E se a resposta for do Todo-Poderoso, não tem como fugir, não tem como reagir, porque a resposta dele, a resposta dele transforma toda dúvida. Não pense que você vai mandar um recadinho e Deus vai fazer o que você quer, não, meu querido, minha querida. Vai não, Deus vai fazer aquilo que está nos planos dele e não no seu e nem no meu. E Mardoqueu diz assim, manda o seguinte recado para ela: Esther, se você não fizer nada, é com você. Porque Deus vai levantar alguém para mudar a história do nosso povo. Se você é crente, se você é homem e mulher de Deus, não fizer nada, achar que essa quarentena é férias, que esse período é para você maratonar Netflix e esquecer do dono da vida, eu sinto muito por você. Se você estiver achando que esse período é um período de férias e férias espirituais, não é. Se você não fizer nada, pode ter certeza que Deus vai levantar quem faça. E Ele manda mais uma fala para ela, mais um recadinho. Olha, Esther, talvez você tenha sido levantada como rainha para esta hora. Você já parou para pensar nisso? Esther
foi para essa hora que você nasceu. Esther, foi para essa hora que você nasceu. Igreja, foi para essa hora que você nasceu. Foi para essa hora que você foi chamado. Oh, foi para essa hora. Foi para essa hora, para você colocar seus joelhos. Oh, para você clamar, gritar, chorar. Você vai esperar o quê, meu irmão? Você vai esperar o quê, minha irmã? Se foi para essa hora que você e eu nascemos, o que mais vamos esperar? Eu só posso te dizer que nós precisamos entender o propósito de Deus para as nossas vidas, porque foi para essa hora que fomos chamados. Foi para essa hora que nós fomos chamados para levantar a nossa voz e clamar, e clamar, e clamar, e clamar, oh, e nos arrepender. Oh, foi para essa hora que nós fomos chamados. Igreja do Senhor, desperta, desperta tu que dormes, desperta, oh, desperta. Desperta, desperta, comece a orar. É a hora de nós começarmos a clamar. Comece a levantar as suas mãos aonde você está e comece a clamar o Deus Todo-Poderoso. Oh, nós clamamos, Abba Pai. Oh, Abba Pai, clamamos a Ti. Oh, o Deus que pode mudar a nossa história, que transforma a nossa dor, a nossa tristeza em alegria. Sabe essas notícias ruins que nós estamos recebendo? Porque eu nunca vi levantar tanto profeta do caos. Eu nunca vi levantar tanto profeta para dizer: vão morrer tantos, já morreram tantos, tantos foram infectados, tantos serão infectados. Meu irmão, para de ver essas porcarias que tem passado na televisão. Ah, eu preciso me informar. Você precisa se informar do quê, meu irmão? Você precisa se formar do que, minha irmã? Saber de desgraça dia após dia. Você tem que se cuidar. E você sabe a forma de se cuidar. O que você precisa é de joelho no chão. O que você precisa é clamar. O que você precisa é se arrepender. O que você precisa é jejum e oração. O que você precisa é saber que Ele não é aquele aviãozinho que está lá em cima pequenininho, mas sim, oh, o tamanho dele é grande, grande, e Ele pode todas as coisas. Oh, e nós poderemos todas as coisas, porque nós estamos nele, porque nós adoramos a um Rei, ao Deus que cura, que sara, que liberta, que traz vida ao morto. Oh, Ele pode fazer muito mais. Ele pode fazer muito mais. Só depende da vontade dEle e do seu clamor, da sua adoração, porque Ele faz na hora e no tempo que Ele quiser, pois Ele é Deus. Eu te convido nessa hora, a você que sai na sua casa, ou talvez no seu trabalho, ou talvez até no hospital. Eu te convido de alguma forma, você levantar as suas mãos, e nessa hora, nós vamos clamar. Nós vamos clamar ao único que pode transformar, e eu tenho certeza que Ele está com cetro de justiça. Oh, se nós entrarmos com o coração quebrantado, Ele estenderá o cetro de justiça. Oh, Ele pode mudar toda a nossa história. Eu te convido nessa hora, se você quiser se ajoelhar,
Se você quiser deitar, ficar sentado, mas feche os teus olhos nessa hora. Eleve todo o seu pensamento a Ele e comece a clamar dizendo: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor que muda a história, transforma toda a história. Só o Senhor é Deus e nós clamamos a Ti. Nós clamamos a um Deus vivo e poderoso. Oh, nós clamamos o Deus que muda história, que muda, que muda, que muda, que muda. Oh, e Ele pode mudar agora. Ele pode mudar agora. Oh, Ele pode mudar agora. Se você crê nisso, levante suas mãos e diga: eu creio nisso. Eu creio nessa palavra. Eu creio, oh, que Ele pode mudar decretos. Eu creio que Ele pode mudar decretos. Eu creio e eu sei que Ele vai mudar, como já tem mudado muitos decretos. Obrigada, papai, pelo teu grande amor. Porque nós sabemos que o Senhor pode mudar decretos. O Senhor pode mudar toda a história. E eu coloco diante de Ti a nossa nação. Eu coloco diante de Ti o nosso país. Diante de Ti a nossa cidade, o nosso estado, o nosso bairro, a nossa vizinhança, os nossos familiares, os nossos amigos, a nossa família. Colocamos diante de Ti nessa hora, Deus Todo-Poderoso, digno de ser adorado, honrado, lindo, 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 digno de toda honra e de todo louvor. Te adoramos, Deus, te adoramos, Deus. Pode entrar, é tudo seu. Faço o que quer fazer, meu coração é teu, não quero sair daqui até tocar você.
o meu querer. Não vou sair daqui até tocar você. Não quero só me arrepiar, não quero só emocionar, não quero só experimentar. Quero mergulhar, não quero só me arrepiar, não quero só emocionar, não quero só experimentar. Quero mergulhar, furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Oh, estou me afogando em ti. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Estou me afogando em ti. Quero declarar meu amor por ti, Deus. Te amo, Deus. Sou dependente de Deus. Você é o amor que me ganhou e que me ganha todo dia. Você é o rei que venceu a morte e que me trouxe abundante vida. Abundante vida. Eu acordo apaixonado, passo o dia te amando, vou dormir desesperado, no meio da noite levanto te chamando. Eu acordo apaixonado, passo o dia te amando, vou dormir desesperado, no meio da noite levanto te chamando. Você é a luz que iluminou a
fim, não tem fim. Que meu amor por você não se acabe, que meu amor por você não tem fim, não tem fim, não tem fim. Que meu amor por você não se acabe, meu amor por você não tem fim. E eu acordo apaixonado, passo o dia te amando, vou dormir desesperado, no meio da noite levanto te chamando. Eu acordo apaixonado, passo o dia te amando, vou dormir desesperado, no meio da noite levanto te chamando. Eu acordo apaixonado, passo o dia te amando, Deus, vou dormir desesperado, no meio da noite acordo te chamando. Faz morada em mim, faz morada em mim, faz morada em mim, não se vá, fica comigo aqui, faz morada em mim, meu Deus, faz morada em mim, não se vá. Eu acordo apaixonado, passo o dia te amando, vou dormir desesperado, no meio da noite levanto te chamando. Te amo, Deus, te amo, Deus, te amo, Deus. Como eu amo seu nome, tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, ei! Como eu amo seu nome, tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, esse é o som do meu coração. Como eu amo seu nome, tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, Deus. Qual é o som, qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? Qual é o som, qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? E esse é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. Eu vou abrir, eu vou abrir. E esse é meu som, do lado de dentro eu abro a porta.
nas asas do teu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em sobre o trono de justiça, eternamente
ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja o leão, diante da majestade de Jesus. Ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Ruja o leão, diante da majestade de Jesus. Aleluia. Santo, santo é teu nome, Senhor. Digno de toda adoração e de todo louvor.
nos ensina a mergulhar na tua graça e não ter mais pressa para passar para uma nova canção, de não ter pressa, Senhor, de desfrutar os momentos da tua glória e da tua presença com bastante profundidade. Que uja o leão, que a terra estremeça, sabe? Eu estava vendo o Evanes adorar, e você não tem ideia do que literalmente aconteceu nesse dia. A gente estava gravando e faltou um equipamento, e a gente pediu o Evanes para ir até lá em casa e buscar. E quando ele foi, ele parou, tocou a campainha, minha filha ia entregar o equipamento, e nesse momento parou um carro branco com 4 elementos mascarados e armados e disse: perdeu, perdeu, perdeu. O Evanes não pagou o seguro do carro esse mês, não por falta de dinheiro, mas às vezes a gente acaba acontecendo alguma coisa, faltando tão pouco, acho que 3 ou 4 prestações para quitar o carro. Ele estava indo fazer um favor para mim, e quando os bandidos falaram para ele: olha, passa o carro, ele disse: não, tudo bem, pegou a chave do carro. E os bandidos entraram dentro do carro do Evanes, e eles simplesmente ligaram o carro, jogaram o carro para dar aquela arrancada, e o carro ficou preso num tronco de uma árvore bem baixa. O carro ficou tão preso que ele não andava nem para frente e nem para trás. Se minha filha tivesse aberto o portão naquele momento, aqueles marginais iriam entrar dentro da minha casa. Se o Evanes tivesse se recusado, poderia ter acontecido alguma calamidade. E eu me lembrei que eu tive um sonho há mais ou menos um mês, um sonho recorrente sobre assalto, sobre a gente ia passar e a gente colocou a intercessão toda para orar. Nós jejuamos e tudo, toda a igreja. E a gente já tinha passado por uma situação um pouco complicada aqui na igreja. Um dos dias entrou um cara armado dentro da igreja, e eu, sem perceber, não percebi mesmo que ele estava armado, só o Beto, nosso diácono. Eu abracei ele, orei com ele, ele olhou para mim, eu disse: cara, hoje você pode morrer. E na hora que ele estava indo embora, eu ainda chamei ele de novo, e depois me falaram isso, e desde então a gente começou a orar, porque isso pode acontecer em qualquer lugar. E a gente colocou a igreja para jejuar. E o Evanes, ele não teve o seu carro levado por um milagre de Deus. A minha filha não abriu o portão porque ela escutou as gritarias. Só para você ter uma ideia, os vizinhos estavam todos na sacada, estavam todos assim olhando, vendo aquilo. E um dos vizinhos, ele me disse assim: eu estava pedindo a Deus para sua filha não abrir e dar calma ao Evanes naquele momento, para que nada, porque eles podiam fazer uma maldade. Eles perceberam que o carro não ia para lugar nenhum. Eles entraram e foram embora.
Você não tem ideia, para a gente arrancar o carro de lá, a gente teve que botar um macaco, né, hidráulico, para subir. Tivemos que colocar uma pedra. Vizinho veio para ajudar. Não teve nenhum dano no carro, nem na vida do Evanes. Mas eu estou falando de uma coisa que aconteceu há momentos antes da gente cultuar. Eu perguntei: Evanes, você está bem? Ele disse: não, eu estou bem. Como Deus não perde o controle das coisas. Às vezes nós passamos por situações, por momentos que a gente nem pode imaginar. Momentos, não é verdade, Diego, não é verdade? A gente está gravando aqui, a pastora Daniela está ali, olhando, ela fica sempre olhando a câmera, para ver se está tendo alguma coisa, ela fica aqui, tem pessoas que ficam aqui, que são os vigias, a gente tem segurança. Esses dias a gente até passou por uma cena engraçada, porque nós pedimos a turma do batalhão para dar uma passada aqui na igreja, porque às vezes a gente fica até tarde gravando, e os vizinhos pensaram até que a polícia veio aqui para parar o culto, foram me perguntar: irmãos, a polícia sempre nos ajuda quando a gente solicita, e graças a Deus, quando a gente tem evento aqui da Hope, a gente sempre pede ao batalhão, a gente faz um ofício, e graças a Deus. Mas voltando, Evanes começou a adorar no momento de dificuldade, e eu tenho falado com vocês sobre a história de Ana e do profeta Samuel, uma situação que o ministério de um profeta nasce aprendendo a voz de Deus. Um profeta que nasce aprendendo a ouvir a voz de Deus de uma forma tão poderosa, e de uma mulher, a mãe de Samuel, que aprende no meio das dificuldades não se voltar contra Deus. Vamos ler um pouquinho a palavra do Senhor. Após terem comido e bebido em Siló, em primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 9. E estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da sua serva, e de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um varão, ao Senhor o darei por todos os dias da minha vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Eu quero que você entenda sobre a vida dessa mulher, porque a verdade é que Deus está mostrando que Ele gera quem Ele quer. E quando a gente estuda sobre Samuel, a gente não imagina que para um profeta nascer um milagre teve que acontecer. Eu não sei você, mas eu conheço milhares de mulheres que querem ser mãe e simplesmente não conseguem. Ou algumas pessoas que tudo que sonham é ter um ministério, sonham em passar numa faculdade, e hoje, nesse momento, é o momento da gente rever tudo isso. Às vezes você está fazendo, Diego, uma faculdade que não é aquilo que você é vocacionado, mas você está fazendo porque vai te dar recursos financeiros. Às vezes você está querendo investir num sonho, você guardou um dinheiro e de repente nesse momento Deus está te dando clareza para que você possa identificar aquilo que realmente é necessário para você.
Eu quero que você entenda que aqui mostra que quando Deus assume o controle, não existe impossibilidades para Deus. Eu comecei falando sobre que Samuel aprende a ouvir a voz de Deus. Depois eu falei que Ana era uma mulher que tinha praticamente, entre aspas, um defeito de fabricação. A mulher nessa época já não era muito considerada. Imagine uma mulher que não poderia gerar filhos. Filhos significava herdeiros. Herdeiros significava continuação de algo. Para ficar pior, essa mulher era atacada, oprimida por uma outra mulher. E se não bastasse ser uma outra mulher, era a mulher de seu marido, Penina. E eu quero começar falando com vocês sobre Penina, porque Penina é o espírito que tem tudo, mas não está contente com o que tem. Penina era uma mulher que era para ser feliz, até porque se ela tinha filhos, ela provavelmente poderia estar numa posição de destaque. Mas ao invés dela mergulhar em Deus, ao invés dela mergulhar num casamento sarado, ela estava talvez com alguns sentimentos contrários a quem não tinha absolutamente nada a não ser o amor do seu marido. Talvez isso possa ser o grande problema. Talvez essa geração de Peninas que é capaz de gerar, que tem ministério, que tem casa, que tem trabalho, não consegue ser feliz porque o outro está sendo realizado em uma área. Nós sabemos que a inveja, o orgulho acontece exatamente assim. Eu olho para o Marquinho e eu quero o que o Marquinho tem. Irmãos, é por isso que tanta gente sai de casa fora do tempo. Tem gente que não tem nem dinheiro para casar e quer casar, não sabe nem os problemas de um casamento, mas está naquela fantasia: eu vou casar. Tem pessoas que não imaginam o que é trabalhar e se deslumbram. Penina, ao invés dela cultivar o que ela tem e ser feliz, e ser alegre, e ser consolo, não, ela ataca, ela oprime, ela ofende. Vou ser sincero para você, isso vai acontecer muitas vezes na sua vida. Sinto te dizer que alguém não vai gostar de você em algum momento. Como eu queria que todo mundo gostasse de mim, isso não acontece. Tem sempre alguém que não gosta da gente. Talvez alguém não vai gostar do Diego por algum motivo. Diego ficou todo feliz quando a gente foi para os Estados Unidos. Uma senhora que trabalhava só com artistas americanos disse que Diego era um modelo internacional. Ó, Bruna, você que está vendo essa palavra, é um modelo internacional, pai de 2 meninas tão lindas. Mas tem gente que escuta uma palavra como essa e vai falar: não, ó, não, mas isso, sempre alguém vai querer colocar algum defeito, porque é isso que as pessoas fazem. E às vezes, sem a gente perceber, a gente reage da mesma forma. Um exemplo: hoje eu tive que escolher uma roupa para vir, porque te confesso que estou comendo demais. O que a gente faz em casa, irmão, a não ser comer? Vou até começar uma dieta de novo, porque o negócio está difícil. A camisa não entra, a calça está começando, ó, só Deus. Você imagina alguém do seu lado que te ataca, e talvez você possa pensar: não é possível
Deus perdeu o controle. Deus não está vendo o que eu estou passando. Eu estou aqui, Senhor, eu estou sendo humilhado. Eu estava pensando na fila do pessoal do auxílio emergencial. Você imagina pessoas, idosos, cadeirantes, com dificuldade, chegando 5 horas da manhã, esperando, porque só tem esse dinheiro para abrir. Eu fico pensando num Brasil que está tentando sair de uma crise, ter que gastar tanto dinheiro nesse momento, irmãos, não está fácil para ninguém. Não é possível que a gente não entenda isso. A gente tem que encontrar um meio termo, porque senão as pessoas não vão morrer do vírus, mas vão morrer de outra coisa. Às vezes tem gente que está do seu lado e fala mal de você. Eu estou começando falando sobre isso porque aqui está Ana, que não entra nessa disputa para matar a Penina. Ana não organizou uma coisa para falar, eu pego ela. Eu já vi um vídeo de um menininho no YouTube, o nome dele acho que é Joãozinho, que ele fala, a gente pega ele. Virou até um meme, né? Mas aqui não está Ana. Ana entendeu que quando ela é conectada com Deus, as coisas são esclarecidas e existe uma cobertura. A pastora Daniele falou muito bem na abertura do culto. Que palavra! Ela disse, Esther, pensa que você vai ficar escondida numa época que talvez os judeus tivessem pensando que Deus perdeu o controle, porque havia um decreto de morte, era um decreto terrível, e essa mulher Esther, ao invés de buscar um negócio humano e ficar quietinha e se salvar, ela se coloca à disposição de Deus, ainda que custe a sua própria vida. Claro que ela foi confrontada, mas quando ela recebeu o confronto, ela não agiu como uma mimada. Pelo contrário, ela amadureceu e entendeu que ela nasceu por um propósito. Ana, todo ano ia buscar a Deus. E sabe o que é interessante? Que pelo menos a Bíblia não mostra que Eli em algum momento falou com ela. Sabe aquele momento que tu vai na igreja e o pastor da igreja nunca te viu, nunca te olhou e nunca falou com você? Você está cheio de problemas, você está falando, meu Deus, o que é isso? Sabe o que eu amo nesse momento? Que agora tu está aprendendo a falar com Deus. Irmãos, tem hora que não dá para falar com todo mundo. Você imagina se você tem 300, 400 membros de uma igreja, o ano só tem 365 dias, como é que você fala com todo mundo o tempo todo? É claro que a gente tem que ser acessível. Mas eu estou falando de um sacerdote aqui que estava com problema, porque ele estava caminhando para Deus não falar mais com ele, ou já não falava mais com ele. Era um sacerdote que tinha título, que tinha posição, só não tinha revelação. Era alguém que não conseguia resolver as suas questões pessoais e dentro da sua casa. Aqui ela tem um sacerdote que não está preocupado com o problema dela. Você já pensou? Ela passa pelo problema que é Penina. Agora, vamos dizer, o pastor dela não está acreditando nela. Era para a mulher ficar revoltada. Não, vou revoltar. Ninguém acredita em mim, ó céus, ó vida, ninguém me ama, ó. E para ficar pior nessa história, a primeira vez que Eli vai falar com ela, foi injusto com ela, julgando ela. Você já pensou? Eu estou aqui há 10 anos na igreja, meu pastor nunca falou comigo, o líder nunca falou comigo, e a primeira vez que fala comigo ainda me julga.
Vamos ser sinceros. Essa mulher podia falar: não, eu vou morrer. Pelo amor de Deus, pense comigo. A situação aqui nessa história está ficando pior. De ano em ano, ela procura um alívio, ela procura alguém para desabafar e contar suas mazelas, suas tristezas. E tem um sacerdote que está fazendo um juízo equivocado acerca dela, chamando ela de bêbada e descontrolada emocionalmente, filha de Belial. Você já pensou? Não, pensa comigo, Diego. Você está precisando de um favor. Você vai pedir um favor a alguém. Alguém não te atende, não fala contigo, te julga, ainda te chama de doido. Existem pessoas que são assim. Mas eu acho essa mulher fantástica. Eu amo pregar sobre Ana, porque Ana, ela rompe com tudo isso, porque ela está focada em Deus. Ana era estéril no corpo, mas não era no espírito. O seu espírito era conectado na fonte. Ana não reage na mesma altura. Ela não deixa que essa palavra equivocada, errada, atravessada, entre levando o veneno da amargura. Hoje nossa filhinha espiritual, a Maria, estava lá em casa e ela disse: pastor, imagine que isso aqui é um copo cheio de veneno. E eu sim, e eu digo para você não tomar, mas você toma todos os dias. E eu disse: filho, o que você quer dizer com isso? Ela: existem pessoas que mesmo sabendo que existe o veneno da amargura, da falta de perdão, continuam bebendo e se embriagando. Ela se recusa a tomar uma palavra maldita como sua. Irmãos, pode acontecer, eu posso ferir você, porque só quem fere a gente é quem tem a chave do nosso coração. Eu tenho certeza que um dia eu vou ferir alguns dos meus irmãos que eu amo. Até porque casamento acontece isso, meu irmão, são dois perturbados vivendo na mesma casa e às vezes um fere o outro. Se você não quer ter problema, não case. Casou, tem problema. Mas ao mesmo tempo que o casamento tem problema, é um parquinho de emoções sobrenaturais e de prazeres, aleluia, eis que te digo com Équio. É um lugar que é um jardim em recuperação, onde o Senhor todos os dias nos ajuda. Mas Ana, ela simplesmente vence a injustiça. Ela não entra em um calabouço emocional. Quando a pastora estava dizendo para você não ouvir o profeta do caos, é porque a gente precisa entender que Deus não perdeu o controle. Eu estava aqui, eles estavam adorando. Teve uma hora que eu fui pego por Deus, e eu falando: Senhor, muito obrigado pela vida do Evane, Senhor. O Senhor fez o carro parar num tronco em frente à minha casa. Há um tempo atrás tinha uma árvore que eu pedi para cortar. O dia que eles cortaram, eu fiquei chateado porque não arrancaram aquele tronco. Todos os dias agora eu vou agradecer aquele tronco. Estou quase orando ali naquele tronco. Eu fiquei pensando: arranca logo esse tronco. E hoje eu estava ali agradecendo, porque Deus não perdeu o controle. Talvez para você um carro não seja nada, mas graças a Deus não foi só o carro. Ele não foi violentado, ninguém machucou ele, ninguém bateu nele. Às vezes você sofre injustiça, às vezes você é pisado, às vezes você vai ser mal interpretado, às vezes até mesmo dentro da igreja, dentro da sua casa, da sua família, você não vai ser compreendido. Talvez a igreja te veja em vez em quando chorando, clamando, triste, e às vezes não tem ninguém para olhar para você, não tem ninguém perguntando qual é o seu nome,
ninguém interessado na sua vida, nem pelos seus problemas. Nós vamos enfrentar decepções em tudo quanto é lugar, mas ao mesmo tempo que essa palavra mostra a injustiça, ela mostra o milagre e o sobrenatural. É uma palavra que nos ensina como vencer isso. Como eu amo seu nome, és o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, és o nome mais lindo que eu conheço. Eucana era o maridão, mas dizia ela: você é doente, você sabe. Ela ainda tem o diagnóstico e o resultado dos médicos de Ramá. O marido provavelmente dizia: amor, você sabe que você é estéril e que não existe cura para o seu problema. Então, filha minha, por que você fica triste? Por que você está chorando? Por que você fica deprimida? Pare de chorar. Olhe que tem um maridão aqui do seu lado. Pense em mim, chore por mim. Sabe, tem muitas pessoas que vão levar a gente para o conformismo. Claro que ele amava Ana, mas às vezes até quem nos ama nos diz assim: fique desse jeito, não tem mais jeito. Ele amava Ana, mas ele estava falando: não mude, seja sempre assim, fique assim, aceite isso. Uma vez me perguntaram: André, por que você tem tanta fé? E eu disse: vocês não me conhecem. Talvez eu não tenha fé nenhuma. Alguns dizem assim: pastor, por que você é tão corajoso? Você faz cada coisa, você se lança. E eu disse: não, vocês não entenderam. É porque eu olho para Ele. Eu não sei explicar, mas quando eu olho para Ele, é como se eu fosse lançado para o avanço. Eu nunca iria para alguns lugares se Deus simplesmente não me empurrasse, não me jogasse. Irmãos, você não tem ideia. Eu sou do tipo de pessoa que, se eu levar o Filipinho no médico, eu aproveito e faço exame também. Aproveito e faço um eletro. Ele está com dor de cabeça, vamos examinar. Mas quando eu estou em Deus, eu sou chocado. Mas existem algumas pessoas que falam assim: está bom, porque o está bom é inimigo do excelente. Não muda o som da igreja, não compra teclado. Para que teclado novo? Para que som novo? Às vezes a caixa está com aquele cacareco. Aquilo ali é coisa do Satanás, não é coisa de Deus não, meu irmão. Parece aquela coisa que está quebrada e a gente fala: não, vamos deixar para amanhã. Ou então a gente investe em coisas, mas não investe em pessoas. Não adianta ter um bom som se não tiver um bom técnico. Não adianta ter o melhor teclado do mundo se a pessoa não quer estudar. Mas é claro que nós estamos numa época que é assim, né? Eu sou o que eu faço. Mas aqui está a Ana. Tem gente que te ama, mas é como Eucana. É claro que a gente fala bem de Eucana, mas eu estou falando no sentido que tem gente que te ama, mas fala: você vai querer crescer para quê?
fica desse jeito. Para que você vai fazer um negócio desse? Não, por que você vai estudar? Agora tu está tocando os filhos benditos, ó. Fique assim, não. Agora que você tem que melhorar. Se você é filho bendito, você tem que estudar, meu irmão. Tem gente que parece que não crê que Deus faz milagre, então Ele quer que você se conforme assim. Tem gente que acha que o problema não tem solução, e se não tem solução, não tem necessidade de sonhar. Afinal de contas, eu nunca passei numa faculdade, então é melhor você nem sonhar. Acredite, você nunca vai ter 2 faculdades. Você vai ser sempre a mesma pessoa. Você não sabe quantas pessoas passam por dificuldades no Brasil. Deixa eu falar uma coisa, eu sei que esse vírus é muito perigoso, mas tem pessoas hoje vencendo, e talvez você seja uma dessas pessoas que está vencendo o preconceito da cor da sua pele, dos seus recursos todos os dias. Preconceito, discriminação racial, intelectual, religiosa. Para ficar pior, desânimo. Meu Deus, que palavra! É só coisa pior. Dentro de casa tem uma mulher que azucrina ela, e ela vai para a igreja aliviar a sua vida e é chamada de bêbada. Ó, eu vou sair daqui, eu vou para minha casa, eu vou adorar. E quando ela chega na igreja, alguém chama ela de bêbada, de louca. Quando ela encontra o cara, quando ela volta para casa, ele encontra um marido que fala bem assim: você é doente mesmo, tem jeito não, se acostuma com isso. Até porque ele amava ela, ele estava tentando confortar ela, dizendo assim: ó, já que não tem jeito, não busque mais nada. Seu casamento acabou, alguém disse assim: não tem mais jeito, se acostume. Não tem saída, não tem remédio. Não vamos parar para pensar, por favor, Marquinhos. Será que não é o que acontece agora? Não tem jeito, vai morrer, não tem jeito, todo mundo vai morrer. Esse vírus não tem cura, não tem nada. Será que não é isso? Mas qual é a palavra que nós temos? Não seremos abalados. Deus não perdeu o controle. A minha vida está sobre as suas mãos. Ele tem o poder de tirar e de doar. Por outro lado, Ana tinha que dar um fim àquela palavra negativa que estava dentro dela, e ela não tinha outro lugar que poderia dar fim à sua angústia. E sabe o que ela faz? É por isso que eu acho Ana uma mulher fantástica. Ela começa a depositar tudo que ela tem no Senhor. Ana então buscou a Deus e creu no seu milagre, pois sabia que a responsabilidade que ela tinha de investir em Deus e o clamor jamais deixaria de ser recompensada. Ela não desistiu, ainda que estivesse passando por tudo. E eu te faço uma pergunta essa noite: por que você desistiu? Eu acho que eu não nasci para viver essa palavra. Irmãos, para me desistir de algo é só quando é de Deus, porque quando eu acredito eu me lanço. Mas essa palavra não se trata de mim, se trata de você. É você que precisa acreditar que Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos, do que pensamos. E que nesse momento de tamanha dificuldade, eu não vou esperar. Irmãos, por favor, pare de crer em coisas
que não vão acontecer. A Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno, que talvez vai ficar ainda pior. A gente precisa acreditar que Deus possa sarar a terra, como Ele fez no avivamento nas ilhas de Fuji. A gente precisa acreditar que Deus pode fazer algo milagroso, que é trazer a gente de volta para o coração dEle. É o coração dEle. Ana estava lá. Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti. Ela estava lá escondida na presença do Senhor. Podem falar mal de mim, podem querer me desanimar, podem mandar eu me conformar, mas eu tô aqui, eu tô aqui. Eu estou aqui crendo, olhando a fé. É o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Talvez ela olhasse para sua barriga e falasse: algo vai ser gerado aqui. Sem perceber, ela estava liberando caminhos para um profeta nascer, que ia mudar a história de Israel. Penina ia ser transformada pela vida de Samuel. Eucana seria transformado, porque esse profeta iria mudar a nação. Eu estou falando com você, Ana, nessa hora. Eu estou falando com você, Ana, que está gerando um profeta, um evangelista, que vai transformar a nação do norte, do sul, do leste, oeste. Ana, eu estou falando com você que no meio desse caos, você vai gerar as maiores palavras da sua vida. Ora balabaçu tocototototo. Ramalamaçu tototototo. Ei, ramanadato. Xeramanato. Não desista dos seus sonhos. Até que aquele que ofende ela agora libera algo sobre ela. Ela disse: não me tenha como filha de Belial. E ele disse: que o Senhor conceda aquilo que você pede. Eu libero uma palavra para você nessa hora, que Deus vai conceder o seu milagre. Escute, eu não quero falar essa palavra para te animar, no sentido de você ficar somente feliz. Eu quero te falar que essa palavra pode transformar você em uma nova mulher. Daqui a pouco a gente está chegando no Dia das Mães. Existem milhares de mães que estão orando agora, porque Samuel nasceu, mas ao invés de ter sido entregue a Deus, está sendo entregue às drogas, ao alcoolismo, ao tráfico. E você pode ter certeza que Deus tem poder para salvar esse filho e transformar num profeta. Sabe o que a Bíblia diz? E levantando-se de madrugada, 19, adoraram perante o Senhor e voltaram. E chegaram em casa, a Ramá. E Eucana coabitou com a sua mulher. E lembrando-se dela o Senhor, escute uma coisa, Ana fez a mesma coisa que ela fazia todos os anos, ter um relacionamento íntimo com seu marido. Mas antes de Ana ter chegado até aquele momento, o resultado não mudava, porque a Ana era a mesma mulher. Mas agora aqui, o Senhor transformou Ana numa nova mulher. E a Bíblia diz que o Senhor lembrou dela.
Escute uma coisa: o Senhor não se esqueceu de você. Por favor, feche seus olhos aí. Por favor, feche seus olhos. Eu te disse tantas coisas para você desistir, e essas coisas de repente estão afogando a sua vida em mágoas nesse momento. Mas você não vai responder a isso, pelo contrário, você vai começar a crer. E eu quero que você comece a enxergar o seu milagre nessa hora. Eu quero que você identifique que esse tempo está terminando. Esse tempo está terminando. E lembrando-se dela, o Senhor, no devido tempo, um filho nasceu. E chamou Samuel, porque dizia: do Senhor o pedi. Eu quero terminar essa palavra dizendo que a sua resposta está chegando. Não importa se você está desanimada, não importa se tudo deu errado e todo mundo falou algo para você. Deus é capaz de mudar tudo na sua vida. Uma só palavra que Deus mandar vai mudar tudo. É quando a gente cantava aquela música bem no passado: caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou. Não é? A gente cantava isso. Sabe o que a gente cantava, Senhor? Era uma música que a gente cantava quando a gente, quem era mais novo? A gente cantava: pelo Senhor marchamos sim. A gente cantava isso de todo o coração. Vocês lembram disso? Si menor aí, Diego. Pelo Senhor marchamos sim, seu exército poderoso é. A gente cantava: pelo Senhor marchamos. Eu me lembro que quando eu me converti, eu chegava na igreja e cantamos: o nosso general é. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Senhor marchamos sim, seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Esse é o momento da gente voltar a cantar músicas como essas e começarem a marchar, dizendo: ei, esse tempo de não gerar nada, esse tempo de esterilidade, de trabalho e de tantas coisas, vai ser destruída no nome de Jesus. E Deus vai começar a gerar algo sobrenatural, sobrenatural, comece a marchar. Pelo Senhor marchamos sim, seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Ora malamaço, e o Senhor se lembrou da Hope, da Assembleia de Deus, da Igreja Batista, da Presbiteriana, da comunidade, da congregacional,
do projeto Vida Nova, da vitória em Cristo. E o Senhor começou a se lembrar do seu povo que clama. E Deus começou a se lembrar de Nova Iguaçu, de Duque de Caxias. Ele começou a se lembrar de Parque Beira-Mar. Ele começou a se lembrar do Rio de Janeiro. E principados e potestades começaram a cair. Começaram a cair. Ei! Ora na torre. Eu libero uma palavra que nesse Brasil estéril, de santidade, de amor, ora balabaçu tocotocotoro, a história do Brasil vai mudar. Esse espírito de corrupção, esse espírito de penina que implica, que defama, vai cair. Esse espírito de conformismo vai ser destruído e nós iremos avançar. Nós iremos avançar. Nós iremos... Eu termino essa palavra, até porque nós somos uma igreja muito profética e Deus muda tudo. Eu estava pensando em falar outra coisa no final e Deus nos leva a batalhar. Principados e potestades, vocês vão cair não no meu nome, mas no nome do Senhor dos Exércitos. Deus levanta Samuel nessa geração. Que Ana possa ficar grávida agora dentro de casa. Ei! E você, mulher, você que é estéril dentro da sua casa, eu libero uma palavra que hoje Deus vai se lembrar de você. E a partir de hoje você será curada em um nome de Jesus. Você que é estéril no seu ministério, que você é estéril no seu trabalho, você vai ser curada em nome de Jesus. E você vai ver a maior unção nascendo na sua vida em um nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, que a comunhão, a consolação seja sobre